Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar para a gente debater algumas ideias, análises, provocações, proposições que eu faço aqui sobre a realidade do Brasil e do mundo. Então, se ao final do vídeo você gostou do vídeo, tiver algo a acrescentar, tiver algo a criticar, o mais importante como espaço de debate é que você deixe nos comentários as suas observações, eu respondo a todas. Gostou do vídeo, não deixe de curtir, é muito importante a curtida, o polegar para cima. Não deixe de se inscrever, aperte se inscrever, você vai receber as notificações. A gente tem feito vídeos com uma periodicidade mais ou menos semanal durante a pandemia. Bom, a ideia aqui hoje, a gente discutiu uma temática sobre a gestão do Estado brasileiro, sobre um modelo de gestão que, por incrível que pareça, tem a ver com a grande temática do dia de hoje, 28 de agosto, que é o afastamento do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. A gente não vai tratar desse afastamento, que é bastante complexo, tem uma série de interesses por detrás, mas a gente vai tratar de um modelo de gestão pública que está por trás desse afastamento, que é a questão das organizações sociais. Foi vendido durante muito tempo esse modelo como ideal para dar eficiência, celeridade à gestão de aparelhos públicos na área da saúde, na área da cultura, e a gente vai mostrar aqui, vai tentar colocar para debate a nossa visão de que organizações sociais são, na verdade, uma tentativa elaborada, como qualquer tentativa de privatização de aparatos do Estado, não de diminuir o tamanho do Estado, mas de permitir a captura de parcelas interessantes do Estado por interesses privados, que assim podem dispor, da maneira como bem lhe aprouver, de recursos públicos que deveriam ser olhados com mais cuidado. Então a gente vai aqui falar um pouco das OS em geral, daquilo que foi criado, daquilo que foi vendido, e depois a gente termina falando um pouco da IABAS, que é a grande parceira do Witzel nesse seu declínio. Primeiro, falar que o modelo de organização social, a primeira vez que eu ouvi falar, foi durante o governo Fernando Henrique, na gestão do Bresser Pereira. Bresser Pereira, que agora virou um prócer da esquerda, né, um homem próximo até o PT, quando ele foi gestor, o responsável pelas propostas de reforma administrativa no governo Fernando Henrique Cardoso, com uma equipe talentosíssima do ultraliberalismo, dentre os quais a ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, ele defendia que o Estado brasileiro ele era pesado, engessado, ele não cumpria sua função por conta de uma série de entraves burocráticos que esse Estado teria. Por exemplo, qualquer compra do Estado, principalmente em valores grandes, qualquer compra não, compras relevantes, é preciso abrir um processo licitatório, que o processo licitatório tem prazos, que isso gera um custo maior, isso retarda as compras. O que Bresser e sua equipe, nesse ponto específico, propuseram? Um modelo de gestão que não fosse tão lento no começo por conta dos controles, mas que esse controle fosse a posteriori, em que o Estado cedesse à iniciativa privada, a um modelo de iniciativa privada, a gestão de aparatos públicos e fizesse o controle desses serviços prestados por aparatos públicos geridos pela iniciativa privada, que os controles fossem a posteriori. É isso que é a OS, que é a OS. Então, em resumo, o que propunha Bresser e sua equipe? Em vez de, por exemplo, um governo num hospital, ou num museu, ou num instituto de pesquisa, ter que cumprir todos os ritos burocráticos para comprar equipamentos, para financiar um projeto, ele veria o valor que essas atividades teriam para a sociedade. Por exemplo, eu gasto por ano no hospital, devo gastar em torno de 20 milhões de reais, ou 30 milhões de reais. Escolho, e aí esse processo de escolha a gente não vai entrar aqui, mas normalmente não era por licitação, era uma coisa de escolha por mérito, por notório saber, umas instituições que às vezes depois você via que esse notório saber não eram tão claro, mas escolham uma organização social com notório saber, essa organização social recebe essa verba de gestão daquele aparato, vai gastar esse dinheiro como for mais, entre aspas, eficiente. Por exemplo, os 20 milhões para gerir o hospital ela vai gastar durante o ano, e no final do ano ela faz aquilo que o Bresser chamava de controle a posteriori. Ela presta contas para quem? Para a sociedade? Não, para um conselho curador, para um conselho
consultivo, normalmente nomeado com pessoas próximas à gestão da organização social. Então vejam bem, era a privatização ideal do Estado, porque o aparato continuava sendo do Estado, mas sua gestão, manutenção de fato eram privadas, com recursos cedidos pelo Estado. O que o governo dizia? Que ao fazer assim, ele se livrava do ônus de ter que gerir, esse ônus era da OS, que ela, óbvio, como ela quer ter lucro, ela vai gerir aquele dinheiro que ela recebeu da maneira mais eficiente possível, isso era o que se dizia, e a gente ia ter um bom serviço como população. No melhor dos mundos, funcionaria. O problema é, os aparatos continuavam sendo públicos. Ou seja, se o modelo desse errado, como na maioria das vezes deu errado, o governo, as instituições públicas o tomariam de volta. Era uma privatização dos serviços prestados, em que o governo, olha que maravilha, dava, além de dinheiro para alguém gerir, o aparato era cedido temporariamente por um contrato de gestão, onde se estabelecia o que a organização social deve fazer, onde se estabelece, por um tempo X, eu cedo esse aparato. Quando isso dá errado, a gente vai ver, o governo tem que reassumir aquilo tudo. E esse modelo deu certo? Esse modelo está implantado? Não deu certo. Existem algumas instituições que funcionam com alguma eficiência, mas que apresentam problemas. Uma das organizações sociais mais antigas na área da pesquisa, por exemplo, no Brasil, é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, um instituto público de pesquisa de excelência reconhecido no mundo todo, que durante um período aceitou esse modelo de gestão, se criou uma organização social com o objetivo de geri-lo de maneira mais eficiente, se acreditou que pelo interesse, pelas pesquisas que ali eram feitas, ele poderia atrair verbas outras de entes privados. A OS também vende essa teoria, de que além das verbas públicas, por ela ter uma gestão mais fluida, não pública, no sentido dos excessos de controle, ela atrairia verbas privadas. Então se acreditou que o INPA atrairia verbas privadas, seria melhor gerido, e hoje a gente vê uma crise. Por exemplo, o dinheiro que o INPA se sustenta é dinheiro público fornecido pelo governo e tem problemas, é um dinheiro insuficiente para aquela excelência. Por sorte, hoje, a gestão não é toda privada, porque no MOES os funcionários não são funcionários públicos, eles são contratados pela organização social. Especificamente no caso do INPA, boa parte dos trabalhadores que estavam ali já, dos pesquisadores, quando ele virou organização social, essas pessoas se mantiveram como servidores públicos, então são cedidos pelo governo, com ônus para o governo dos seus salários, para trabalharem no INPA. Mas quando essas pessoas se aposentarem, em seguindo o modelo de organização social, o dinheiro que hoje é insuficiente para dar conta das atividades estruturais do Instituto, vão ter que pagar salário também. E aí vai ter uma crise. E eu estou falando de uma instituição bem gerida. Agora a gente vai falar das instituições que os problemas aconteceram e se desdobraram. Onde o Estado foi obrigado a resgatar aqueles seus aparatos públicos que estavam na mão da iniciativa privada, e onde, ao contrário dos controles que eles criticam, do engessamento, da lei de licitação, onde minimamente você tem um controle, a gente não sabe o que aconteceu. Vou pegar aqui 2 exemplos, antes de partir para Iabas. As bibliotecas Parque, se não me engano, 5 unidades, que existiam tanto no Rio como em Niterói. As prefeituras de Rio e Niterói transferiam dinheiro para organizações sociais que contratavam pessoal, e aí a gente sabe que esse tipo de contratação, às vezes, não eram contratações precárias por pouco tempo, mas enfim, eles recebiam uma verba para gerir, e em pouquíssimo tempo dessa gestão, acho que de 2014 a 2016, deu crise. A Prefeitura do Rio de Janeiro, se você der um Google, você vê isso, e de Niterói, davam para a gestão mensal dessas unidades algo em torno de R$1.750.000, pois as bibliotecas parques fecharam porque diziam que não conseguiam viver com menos de 20 milhões. Essas contas, é difícil de você ter a publicidade, porque as OS não são instituições públicas, então a gente não sabe o quanto é má gestão, o quanto de fato é falta de verba, porque essa privatização, essa captura do Estado por um ente privado, a primeira coisa que a gente perde é a transparência. A outra, a gestão dos órgãos de saúde normais. Desde o governo Garotinho, a gestão de hospitais públicos por organizações sociais é comum.
E é comum também o roteiro de que a organização social assume, em pouco tempo diz que não dá conta, que a verba não dá conta, deixa um pepino na mão, a contratação de funcionários que são demitidos, não recebem. Isso acontece desde o governo Garotinho e a gente está vendo agora, por exemplo, na gestão de hospitais públicos que saíram de organizações sociais e estão voltando para a mão do governo, como é o caso do Hospital de Saracuruna. Por fim, a Iabas. Vamos pegar aqui o exemplo da Iabas, que para mim é o mais claro. Por curto, ele permite que a gente analise todo o caos em pouco tempo. Para dar conta da pandemia, o governo do estado ele assinou um contrato com uma organização social chamada Iabas. Essa organização social, durante a pandemia, por sua enorme eficiência, eu nunca tinha ouvido falar, mas parece que era muito eficiente, assinou contrato com Rio, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Segundo o Globo, contratos da ordem, no geral, de 5,2 bilhão de reais. E aqui no Rio, o contrato maravilhoso previa que, para gerir os hospitais de campanha, ela ganharia por cada hospital algo aproximadamente a 19 milhões de reais, entre 19 e 20 milhões de reais por hospital de campanha. Para piorar, os contratos de gestão que tem que estabelecer o prazo de funcionamento, os serviços que têm que ser prestados, a qualidade, parece que no caso da Iabas, talvez pela pressa, por conta da pandemia, não estabeleceram nada disso. Não estabeleciam nem prazo para abertura, prazo para fechamento. Então, a gente não sabe como esse dinheiro era gasto. Se numa organização social normal, com contrato de gestão, é difícil você mapear, ao contrário do que acontece com gastos públicos, que você consegue mapear sim, quando é gasto cada coisa, as coisas são publicizadas. No OS você já não consegue mapear, com um contrato mal feito, menos ainda. A Iabas ganhou 20 milhões por cada hospital, boa parte dos hospitais não abriu, a gente viu, boa parte dos trabalhadores contratados pela Iabas, porque não eram servidores públicos, não receberam seus salários, sofrem pressão, porque a questão, como não tem estabilidade, e a estabilidade num órgão público serve para que, se algo tiver errado, se alguma coisa, para esse servidor gritar e garantir o bem público. Na Iabas isso não acontecia, as pessoas foram contratadas, sofreram pressão, algumas não começaram a trabalhar, hospitais não abriram, e aí a gente está com esse pepino, essa transferência, esse papagaio, esse dinheiro que foi transferido, capturado pela iniciativa privada para a gestão, o que seria uma gestão mais eficiente, rápida, que daria conta das necessidades da população. Então a gente é muito importante ver, quando surgirem essas soluções mágicas, se de fato essa privatização das funções do Estado, que são as organizações sociais, se de fato elas são mais eficientes. É claro, agora aqui é a minha opinião, organizações sociais são uma maneira de se transferir recursos públicos para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada faça de forma mais eficiente, esse é o discurso, ações que o serviço público seria menos eficiente. Na prática, se trata de transferir recursos públicos para que entes privados, com a justificativa de prestarem serviços públicos de forma mais eficiente, tratem desses recursos de maneira menos transparente possível. Ou seja, não se privatiza o Estado, se privatiza a verba pública para que ela seja usada de maneira pouco transparente, em tese, para fornecer serviços públicos à população que, na maioria dos casos, não recebe esses serviços ou recebe por pouco tempo.